E nós vamos para o capítulo 19, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, o que nós vamos tratar nesse capítulo aqui. Começa no item 223, em todos localizados. Bom dia, bem-vinda, Silvia. Então, pode ler para nós, Lucas, o 223. Aqui ele é dividido em questões até a questão número 5. Daí a gente comenta depois. Tá bem, então vamos lá. O papel dos médiuns nas comunicações espíritas. 223.1. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está. Às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que a fadiga é o que a fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere do modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médium escrevente. Segundo, as comunicações espíritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium. A alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Que gosta de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então nos falam como espíritos, e não como homens, porque não se haviam de dar mesmo com os médiuns? 2A. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espíritos estranhos? Os que assim pensam só erram em dar caráter absoluto a opiniões que sustentam, porque é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que os outros não atuem igualmente por seu intermédio. Terceira, como distinguir se o espírito que responde é do médium ou outro? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que ele não podem atribuir de modo algum. Por isso que te digo, estuda e observa. Nota. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente que vem dela daquilo que ela é apenas eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Quarta, desde que o espírito do médium há pedido, em existências anteriores, adquirir conhecimento que esqueceu debaixo do notório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele, aurir as profundezas de seu próprio eu, as ideias que parecem fora de alcance da sua instrução? Isso acontece frequentemente, no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez vos repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estudo longamente e medita. Quinta, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores a que podem ser dadas por outros espíritos? Sempre não.
pois um espírito que não é do médium pode ser de ordem inferior a destes, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais às vezes, que se manifesta o espírito do sonâmbulo, o qual, não raro, diz coisas muito boas. Seu microfone, seu Marino. Já temos aqui o que comentar. Temos bastante sobre o que nós costumamos chamar de animismo, né? Manifestação do próprio espírito do médium. Então, a própria alma se manifestando pelo corpo do próprio médium. Então, e daí, então, nós podemos abrir a discussão aí, alguma dúvida, alguma pergunta. Que às vezes até parece que a gente já está repetindo o que a gente estudou, mas a gente vê que cada vez ele dá uma aprofundadinha a mais, né, nessas questões, né? Nessa quinta, quando ele fez a pergunta, eu já tinha a resposta cedo, assim. É óbvio que provavelmente existem espíritos inferiores a nós que venham a se comunicar, né? Eu achei bem interessante. Claro, o Kardec fez todas as perguntas para todas as respostas possíveis, né? Sim. Mas é claro que muitas vezes, quando há uma comunicação anímica, a mensagem está, claro, dentro da capacidade e da ordem daquele espírito médium, né? Mas muitas vezes essa comunicação tem mais proveito pelo fundamento moral e pela mensagem do que às vezes advém de uma comunicação do espírito mais grosseiro, que também se comunica por permissão divina. Não existe nada de imoral e ilegal disso, né? Muitas vezes a gente recebe comunicações de espíritos mais grosseiros, mais perturbados, visto a necessidade deles de participar da atividade mediúnica, né? Tudo dentro do consentimento, tanto do médium quanto dos espíritos que coordenam o trabalho, né? E o que vocês acham que quer dizer, assim, ele disse assim que a comunicação, que ela, como quando ele traz conhecimentos do lado passado, o espírito pode ele ter certo conhecimento avançado numa área, ou seja, da ciência ou da arte, que nessa comunicação, ou seja, um conhecimento qualquer área, e que nessa ele esteja esquecido. Ele veio com outro objetivo que não é, por alguma razão, então, mas que tem situações que é possível ele trazer esse conhecimento. Ele diz que dá a entender que é mais comum que no êxtase ou no sonambulismo. Então, e que é mais raro, também ele fala numa altura aqui, ó, que essa comunicação ele seja muito aprofundado nesse sentido, quando ele está mais no estado normal. Então, ele quanto mais ele esteja em crise, como ele diz aqui no início, então ficaria mais fácil de acontecer essa comunicação mais distante do que é no dia a dia daquele médium. Então, daquilo que ele tem consciente. Então, pode falar sobre isso? Aí, Wilson. Só abrir o microfone aqui primeiro. Eu estava, as duas perguntas aqui, aliás, comentários, nem se tratam de perguntas. O Lucas falou da questão de que quando leu o quinto item, ele já tinha a resposta. E é interessante, porque Kardec faz perguntas que parecem perguntas retóricas, que a pessoa que faz a pergunta já sabe da resposta, ou já está até embutida. Mas ele tinha que ter esse método, porque nem todos temos a mesma compreensão das questões, o mesmo conhecimento prévio até desses fatos. Então, ele esmiuçava ao máximo. Ele fazia perguntas com respostas evidentes, para não deixar dúvida nenhuma. E quanto a essa questão que o Marino perguntou sobre conhecimento do passado que a pessoa não lembra, nós já falamos isso. E é uma pergunta retórica do Marino, porque ele sabia que eu ia falar isso, né? Que nós já temos esse conhecimento
e às vezes nos tornamos peritos numa área. E a pessoa se especializa, por exemplo, na filosofia, ou na medicina, ou na matemática, ou numa arte qualquer, por exemplo. E pode se apegar demais a esse conhecimento e ficar restrito. É como um médico, por exemplo, especialista de cardiologia, não vai querer interferir numa análise de um outro médium que fala, por exemplo, da área respiratória, né? Um pneumologista, por exemplo. Eles ficam cada um na sua área. E se a pessoa se apaixonar demais nisso, o seu progresso fica vamos dizer assim, estagnado. E Deus nos criou para a perfeição relativa que o espírito pode alcançar, não vamos dizer absoluta, que absoluta é só dele mas para a perfeição. E a perfeição implica conhecimento de tudo. Tudo que é possível ao espírito conhecer. Isso só é possível se nós formos nos dedicar a todas as áreas. Se nós fizermos isso numa encarnação só, não vamos aprender nada. Vamos ficar só na superfície. Mas, então, a gente tem esse recurso. Numa encarnação, nos aprimoramos numa área, não nos tornamos em absoluto conhecimento de tudo, porque o conhecimento é gradativo e é infinito, mas vamos ficar restrito àquela área. E o planeta, às vezes, já forneceu àquela pessoa o que é possível desenvolver naquela área. Claro que com o avanço do conhecimento, mais tarde virão novas informações. Mas para que ele continue esse processo, aí se programa uma nova encarnação. E esse conhecimento fica guardado. O novo cérebro que recebe. Ele tem facilidade de entender quando alguém fala do assunto, e até gosta, mas ele fica focado num outro aspecto do conhecimento. E começa a estudar esta outra área, e se dedicar a esta outra. E assim sucessivamente. Então, aí está a explicação, porque às vezes uma pessoa que não entende, entre aspas, né, não entende nesta encarnação de um determinado assunto e é instrumento mediúnico para falar sobre aquele assunto. Como é que pode? De onde vem esse conhecimento? Se nós formos olhar as obras de Francisco Cândido Xavier, ele não tinha grandes estudos acadêmicos, ele tinha o básico para ele exercer a sua profissão como servidor público. Mas era um autodidata, ele gostava muito de ler. Mas não é esse material que ele lia, embora fosse utilizado, que foi o recurso que os espíritos utilizaram. Certamente ele tinha um cabedal bastante expressivo de informações, tanto no aspecto moral quanto no aspecto intelectual de outras encarnações. E isso facilita, a gente vai ver com o avançar do estudo, como é que os espíritos se manifestam. A gente vai ver que é pelo pensamento, mas o pensamento dele tem que ser reproduzido através da escrita ou da psicofonia, que é da fala, né? Para que ele seja entendido por nós encarnados. Porque na condição de encarnados, nós temos o que chamamos de língua. A língua brasileira, a língua inglesa, a francesa, a alemã, a espanhola e etc. O que são as línguas? As línguas são sinais ou símbolos que traduzem em palavras, de forma verbalizada, o pensamento. E é interessante fazer uma análise. Tudo isso que eu estou falando, quem está ouvindo está transformando em pensamento, que são imagens, em movimento. Cada palavra tem um símbolo que nós aprendemos desde quando ouvimos os nossos pais pronunciar as primeiras palavras na língua tal que utilizamos e fomos associando a isso aos pensamentos. E agora, na hora de traduzir o pensamento do Espírito, precisamos desse elemento que é a palavra, escrita ou falada. E isso está lá, guardado. As pessoas chamam de inconsciente, que é no espírito, embora a pessoa às vezes não domine. A gente vai ver mais adiante aqui que até uma pessoa, às vezes, que diz, analfabeta, não sabe escrever, mas em outra encarnação ela sabia. Mas não que uma pessoa que mesmo nunca aprendeu, em encarnações de espírito mais atrasadas, vamos dizer assim,
seja impossível ele escrever ou falar, só que o trabalho é muito penoso. O espírito vai fazer como quem faz com a criança, pegar na mãozinha e escrever as letras, ou ditar, quando é numa língua estrangeira, letra por letra, porque ele não sabe a pronúncia daquele pensamento. Então, o espírito vai procurar sempre aquele mais bem capacitado. Entre os elementos, porque é uma questão de afinidade vibracional também do espírito e a pessoa que recebe, às vezes não é nem questão vibracional, é questão de afinidade mesmo. Eu não sei nem definir esse tipo de afinidade, mas é de perispírito para perispírito. Ele utiliza o mais bem preparado. Às vezes, esse mais bem preparado tem o intelecto, mas não tem a vibração moral, por isso que eu digo que não é afinidade vibracional. Mas ele vai preferir aquele, porque é mais fácil transmitir. E aí, a mediunidade não tem nada a ver com a questão moral. Como é que uma pessoa lá que não tem moral se diz médium? Porque é médium. Ela independe da sua moral. Mas a responsabilidade dessa pessoa, quando recebe comunicações que dizem respeito, e eu começo a reflexionar quando falo a mim mesmo, né? Que dizem respeito à sua condição moral, terá maior responsabilidade diante da própria consciência, porque não poderá alegar ignorância. Então, tem duas utilidades para o espírito, às vezes, a utilização de uma pessoa que não tem um padrão moral elevado. Primeira, é transmitir às pessoas encarnadas essas informações que vão facilitar a sua vida. Segunda, é fazer com que o comunicante pense no que está dizendo. Ele está dizendo para os outros ou para si? Se não me engano, eu já falei isso aqui, foi o Divaldo Franco uma vez questionou que não vinham mensagens para ele em especial. E daí foi alertado, se não me engano, por Joana de Ângeles, que o tempo todo as mensagens eram para ele. Então, quando a gente recebe mensagem, pensa que é para os outros. É para nós, e para os outros, claro. Então, quando a gente fala também, isso é para nós. E aqui tem umas questões, aqui voltando ao texto, né? Não que eu tenha fugido, mas a questão da fadiga, né? A 223. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Perguntou Allan Kardec. Ele diz que às vezes sim, mas às vezes em estado mais ou menos acentuado de crise. É o que fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Então, o médium, principalmente aqueles de psicofonia, a psicografia não é tanto, ou de efeitos físicos, esses entram nesse estado mais ou menos acentuado, depende do médium de crise. Então, ele não pode se dar ao desplante, vamos dizer assim, de se permitir comunicações mediúnicas frequentes ou diariamente. Ele precisa de um período para reparar as suas energias. E depois, na segunda, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado, e aí tem a questão que as pessoas chamamos de animismo no movimento espírita brasileiro. Diz, não é o espírito, é o próprio médium. E aí tem dois fatores. Pode ser o sonambulismo, em que é mediúnico mesmo. Ele não tem consciência do que escreve ou do que fala, porque ele se emancipa e utiliza como espírito emancipado o próprio corpo, assim como uma pessoa encarnada pode se comunicar através de um médium próximo ou distante, porque nós somos espíritos. O livro dos espíritos nos chama de alma, os espíritos encarnados, e espíritos desencarnados. Mas na condição de encarnados nós também podemos nos comunicar por outros e também pelo nosso próprio corpo, quando médiuns, na condição de emancipado pelo sonambulismo. E aí ele conclui, porque se ele recebe uma comunicação de um outro encarnado, por que não poderia, porque não se havia a dar o mesmo com o médium? Ou seja, a alma do médium pode se desprender e se comunicar através dele. Então pode acontecer, e não é daí mistificação, que é outra coisa. Mistificação é quando ele tenta enganar por vontade própria. Nesse caso, não. É o espírito se comunicando utilizando o corpo.
sem intenção de enganar. Depois, mais adiante aqui, como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou de outro? Pela natureza das comunicações. É muito comum nós termos dúvidas quando alguém fala ou escreve. Isso é animismo ou é um espírito? Se a gente conhece de uma forma mais ou menos suficiente a pessoa do médium, vai conhecer o modo como ele se expressa, a linguagem que ele utiliza, o seu pensamento e o teor da comunicação para fazer uma análise. E mais adiante diz assim, ó, no estado de sonambulismo ou de êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. E pode também acontecer que se aproxime daquele modo que ele se expressa durante a encarnação, mas vai ser mais aprofundado. Aí é no caso do sonambulismo. Porque quando nós encarnados, assim como nós temos bloqueados algum conhecimento para desenvolver outros, nós também temos dificuldade mesmo de expressar o que conhecemos. E no momento de emancipação pelo sonambulismo, nós tomamos posse de todo esse cabedal de conhecimento e podemos utilizar o próprio corpo, quando médiums, para externar esse conhecimento. Então fica difícil, às vezes, dizer é dele ou é de um espírito, porque ele não se comunica assim, usualmente, no dia a dia, com todo esse conhecimento, mas ele tem. Mas não importa, desde que seja alguma coisa que seja útil para quem ouve ou para quem lê, deve ser aproveitado. É a quinta aqui. As comunicações que provêm dos espíritos do médium, que o Lucas comentou, né, são sempre inferiores. E aí eu destaquei, aí mais das vezes quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas. Ou seja, geralmente ele diz coisas boas, ou não muito boas. Vamos ver se eu entendi aqui. O qual não raro diz coisas muito boas. Eu botei um não sei de onde. Ou seja, a pessoa tem um conhecimento que não, eu estou repetindo aqui, que não manifesta no dia a dia. Mas nesse estado, ele acessa aquele conhecimento que ele tem. Além disso, ele pode estar próximo do seu guia ou de espíritos superiores que vão lhe transmitir a ideia que ele deve expressar. E trazendo para o nosso dia a dia, aqueles que falamos em público, como eu estou fazendo agora, nesse grupo aqui, temos um cabedal de conhecimento das leituras dessa encarnação, das reflexões desta encarnação, das experiências que a vida desta encarnação nos proporcionou, que é uma fração do nosso conhecimento. Nós temos muito mais da bagagem das encarnações anteriores. E quando nós vamos falar, nós temos maior ou menor dificuldade de expressar a nossa ideia em razão desse cabedal de conhecimento. E às vezes a gente tem, quem vai falar em público, um esboço do que vai falar, programa antes. E na hora de falar, pensa, eu vou fazer isso. E de repente ele está falando coisas que não tinha pensado antes, mas que é do seu conhecimento. Como é que isso acontece? Porque tem o guia protetor, ou o encarregado das atividades da casa, onde ele vai falar, ou mesmo de alguém que está na plateia e que precisa ouvir alguma coisa que a pessoa conhece, mas que não pensava no momento. E ela fala. E ela pensa assim, como é que eu lembrei disso, que eu não estava nem pensando? E por que eu falei nisso que não tinha pensado? Isso aí é um fenômeno mediúnico. De uma forma indireta, o palestrante está sendo o intermediário de um espírito que quer ajudar alguém que está na plateia, ou a todos em geral, ou a ele mesmo. Porque às vezes ele precisa ser alertado. Eu vou falar lá, por exemplo, sobre ansiedade, que é um tema que eu vou falar no final do mês. E eu digo, como é que o Luiz escolheu isso para mim? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu vou ter que estudar muito, porque é uma coisa que eu não tinha pensado.
E não adianta eu querer transmitir aos outros um conhecimento que eu ainda não exercitei. Vai servir mais para mim do que para as pessoas que vão estar presentes. Então, tem esses dois meios, né? E mesmo que eu traga alguma coisa que no momento eu não conheça, como diz aqui, ó, não raro diz coisas muito boas. Para quem? Até para quem fala, em primeiro lugar. Como para quem demais ouve, lê e pode analisar. Compartilho também essa ansiedade, Wilson. Eu já fico ansioso aqui quando eu vejo o tempo que tu está falando aqui e eu gostaria que fosse mais resumido, mais sintético, assim, mais conciso um pouco. Então, mas muito esclarecedor a tua colocação, a gente aproveita muito, mas confesso que eu tenho ansiedade também, que eu tenho que me controlar. Eu ainda quero colocar uma questão que eu vi aqui, só um momentinho, Lucas, que daí eu já aproveito para quem sabe tu é, nesse item 2 que fala sobre a comunicação de pessoas encarnadas através dos médiums. Isso aqui nas nossas reuniões mediúnicas da Casa Espírita, a gente leva isso em conta que alguma comunicação pode ser de um encarnado, ou a gente está sempre com aquela predisposição que tudo que ali se comunica é desencarnado. Imagine alguém que já está num estado de doença ou coisa assim, que ele já esteja o espírito um pouco desprendido, e que naquela situação que ele se encontra, o espírito vai, como espírito, receber um atendimento na casa espírita. Digamos, ele precisa de um atendimento perispiritual ali, aquela alma daquele encarnado. E daí ele chega lá e um marido desavisado diz para ele: meu irmão, já desencarnou. E ele volta e daí aquilo impacta ele e ele volta para o corpo com a lembrança daquilo que eu disse para ele. Imagina a consequência. Deixo para vocês agora. O Lucas ali tinha levantado a mão, pode. Eu quero perguntar, esse negócio do sonambulismo ali, eu quero saber se tem no sonho também, porque eu passo sonhando com as pessoas, conversando com gente encarnada. Hoje mesmo eu tive um sonho com a moça que trabalha comigo, eu estava dando um monte de conselho para ela, porque ela está precisando, dormindo. E daí isso pode acontecer também, ou é só imaginação minha que eu estava falando com ela? O que nós temos aqui é que nós libertamos, nós espíritos, libertamos durante o sono do corpo, então o repouso do corpo, o espírito tem a capacidade de ser. Então, se a gente tem alguma afinidade com alguém que a gente, ou aquilo que a gente muitas vezes diria para ela como encarnado, a gente estando mais liberto com o espírito, até a gente tem pode ter mais noção das situações, ela pode haver esse encontro, ela também, ainda mais se os dois estiverem com o corpo em repouso. Então, os dois estão mais libertos em encontro. Então, fica mais fácil ainda de acontecer isso, de realmente acontecer. Então, o que não, a gente não pode, é como disse ele, a gente não pode ser absoluto. Se eu sonhei, porque é. Pode ser uma lembrança até, porque nada é por acaso. Digamos, as pessoas da nossa relação, seja no trabalho, seja na família, cada uma dentro da sua tem. Provavelmente a gente já não é a primeira vez que a gente se encontra, então a gente também no sonho a gente traz lembranças de outras ocasiões, de outras. Então, pode ser uma lembrança até de um pensamento. Digamos, o espírito, ele queria dizer aquilo para ela e ele estava imaginando, está dizendo aquilo para ela quando estava desligado do corpo. Quando ele retornou, ele tem lembrança como se fosse uma realidade. Então, é possibilidade, mas tem uma possibilidade muito grande, sim, de ter acontecido mesmo.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão vamos passar adiante na leitura aqui. Então, vamos ver. A Jaque Pozo pode ler. Pozo não. A Jaque Pozo, sim. Agora, aqui com as duas Jaque, eu já me. Na outra nem está. E eu estou perdido. Tá? Agora, do item 6, vamos até o item 11. Por favor, a leitura. O Wilson está falando lá, parece que está fechado o microfone dele. Ah, tá. Só um pouquinho mais a respeito da questão da conversa com pessoas encarnadas no sono ou no sonho. Como disse o Marino, nós não podemos dizer taxativamente é ou não é, porque ele, inclusive, falou do pensamento. Existem as formas, pensamentos que nós criamos e que se associam a outros que estão no mesmo padrão vibracional e que são fortalecidas. E às vezes a gente entra em contato com elas. É um sono por desdobramento, mas não necessariamente com a outra. Uma forma de verificar é entrar em contato com a pessoa, ver se ela estava dormindo naquele horário. Aí existe uma probabilidade maior de que de fato tenha havido esse contato. Kardec fez até algumas experiências, ou relatos, pelo menos, olha, relatos, nem era experiência, de pessoas que, inclusive, apareciam materializadas num outro lugar, pessoas encarnadas. E a gente for olhar, principalmente lá na revista Espírita, tem vários relatos disso aí. Então, existe essa possibilidade, inclusive, de se materializar. Alguns podem dizer que seria bicorporeidade, também pode ser. E às vezes até a pessoa que faz isso não lembra em sonho, que é um fenômeno mais raro. Mas esse do sono e do sonho é bastante comum. Pessoas afins. Às vezes, olha só uma coisa. Já ouviram falar que no mundo da pesquisa científica, descobertas simultâneas em pontos diferentes do mundo entre cientistas que nem se conhecem sobre um mesmo assunto ao mesmo tempo? Pode acontecer que esses espíritos, como a pessoa está sempre, esse cientista especialmente, né, focada na pesquisa de determinada coisa, é assim uma pessoa que se volta muito para o seu trabalho. Mesmo saindo da atividade laboral, o pensamento não para de pensar no trabalho. Ele acaba dormindo e, em desdobramento, ele vai continuar pesquisando. E, às vezes, se reúnem e, em conjunto, descobrem a solução e cada um publica em pontos diferentes e vão ver que são assuntos correlatos, se não iguais. E como é que pode? Em pontos diferentes. É o que acontece nesses encontros. Até mesmo ele não conhece fisicamente aquela pessoa, mas espiritualmente conhece. Então, existem N possibilidades, mas no caso da Silvia, é Silvia, né, que falou, que é uma pessoa conhecida, há probabilidade, mas não se pode afirmar com certeza, como disse o Marino, porque seria muito temerário nós sairmos aqui dizendo isso é assim, isso não é assim, sob pena de incorrer num equívoco. É preciso estudar bastante e, caso seja verdade, como foi uma coisa positiva, ótimo, mas isso também não impede que a pessoa procure a pessoa desperta no estado de vigília e repita o ato, porque às vezes a pessoa não lembra, ela traz aquela ideia, por exemplo, se for uma coisa inspiradora, animadora, ela acorda mais animada, mas não sabe bem as razões. A pessoa pode ir lá procurar e reforçar, não precisa dizer que se encontrou em desdobramento, se a pessoa não tem conhecimento espírita, mas reforçar a ideia, e ela vai aceitar com mais facilidade, porque é um reforço. Outra coisa, pergunta para ela. Sonhei contigo, conta para ela, sonhei contigo essa noite, pode ser legal, diz, mas eu também sonhei contigo, daí aumenta grande a tua probabilidade. Verdade. Tá. Lê, por favor, para nós, Jaque, 6 a 11. Tá bem. Sexto, o espírito que se comunica por um médium
transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente, que a receba e transmita. 7ª. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas um mau intérprete. 8º. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. 9ª. Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos? É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma o médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Letra A. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentaneamente, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que quem recebe sem que saiba o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. 10ª. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo? É passivo, quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trate dos que jamais médiuns mecânicos. 11ª. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida alguma, e, para certas comunicações, é preferível um médium mecânico, mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Bom, aqui nós já vimos
Então, passamos aqui já quanto à interferência do médium nas comunicações. Então, quanto ao pensamento, quanto às energias aqui que são necessárias para essa comunicação. Então, já colocamos aí alguma pergunta, alguma observação, tem Pelo cada que uma eu, coisa importante. pelo que eu entendia, sempre vai haver, né? Pelo que ele está dizendo ali, sempre vai haver interferência em pequena ou grande escala do espírito do médium, né? Assim, achei esse pergunta e resposta, achei até difícil de ler. Não sei se o Lucas teve essa... deve ser em função de tradução ou da linguagem da época, né? É bem complexo, assim, mas agora lendo, eu consegui prestar mais atenção. Ou eu que estou desperto. Mas me Não, pareceu... é que tem eu tenho essa impressão que às vezes a gente, quando vai ler aqui, digamos, quando a gente está lendo sozinho, para a gente, que é o que eu acho, pelo menos é o mais acontece, mas quando a gente está falando que está para os outros ouvir, parece que a gente tem que dar entonação de voz, tem que fazer certas coisas assim que a gente não está, parece tão acostumado, a gente já... eu não tenho a mesma concentração na leitura. Eu tenho até dificuldade quando diz assim, no grupo de estudo, eu leio e daí muito parecem, tu que leu, qual é a tua opinião? Às vezes, para mim é mais difícil do que quando é outro que lê, porque eu tenho mais dificuldade de concentração. Agora, se eu tô lendo só para mim, a minha concentração é outra, então eu acho que tem essa dificuldade, porque além de estar lendo, tu está transmitindo. Então, daí tem essa interferência que é também o que acontece, digamos, com a comunicação espírita, porque além de tu estar recebendo, tu tem que estar transmitindo. E aí tu já cria uma dificuldade. Já às vezes não transmite tão bem, porque essa mesma dificuldade que a gente tem na leitura de transmitir quando está lendo, é de quando está recebendo dos espíritos e tá transmitindo a comunicação. O que vocês entendem sobre isso? O microfone está fechado, Wilson. Já viram os intérpretes de língua estrangeira que a pessoa está falando numa outra língua em discursos, por exemplo, internacionais, em que não existe um intérprete definitivo, cada um interpreta na sua língua. Todo mundo leva o seu intérprete para transmissões simultâneas, né? Imagine o papel desses intérpretes. Ali ele está ouvindo numa outra língua, que ele tem que pensar naquela língua, senão ele não vai entender, e ao mesmo tempo traduzir para a nossa, ou na língua de outro país, quando é o intérprete de outro país. Então são pessoas que têm uma capacidade muito grande, e a maioria de nós não temos essa capacidade. E também no campo mediúnico tem aqueles que têm, traçando um paralelo, maior facilidade, como disse o Marino, de estar recebendo o pensamento do espírito e transmitir em forma verbal. Enquanto o Marino falava, eu fiquei pensando, a pessoa lê, entendeu bonitinho, e na hora de transmitir, o que vai falar o que tu entendeu? Aí tu tem que transmitir o que tu entendeu com palavras. Você tem o pensamento, mas às vezes falta associar o pensamento ao símbolo da linguagem para transmitir às outras pessoas o que entendeu. É bastante comum. Todos nós, pelo menos acredito que todos nós, ou pelo menos a maioria, numa leitura aqui temos uma grande facilidade de entender ou de avançar o que está lendo com agilidade, mas na hora de ler e reproduzir verbalmente, parece que existe uma maior dificuldade. Às vezes a pessoa não consegue reproduzir o que está lendo, e acontece até de ler uma coisa e falar outra. Já perceberam isso? Está escrito uma palavra e a pessoa já diz outra, porque o pensamento avançou. Ele começa a analisar o que está vendo em forma de pensamento e já avança. E não se dá conta que o olho está vendo outra coisa. Isso a gente vê até quando a gente faz palestra, expõe lá uma palavra, o público todo vê
que a palavra é outra, mas o palestrante está falando diferente. Então tem que se tomar um cuidado bem grande quando está nessas atividades. Fazer um bom exercício antes. Eu tenho visto que eu mesmo faço, e quando eu tenho tempo, na edição até coloco lá uma legendinha em cima corrigindo que não foi aquilo que é o correto, né? Que o pensamento avançou e se deturpou. Então existem essas dificuldades que nós temos. Eu não sei se eu posso avançar mais, né, no que foi lido aqui, ou paramos por aqui. Vamos ver se alguém que falou pouco hoje quer falar aí. Vamos botar um freio no vento aí um pouquinho. Esse é só um ponto que me chamou a atenção aqui na sétima, aqui, que quando o médium, de alguma forma, não tem uma afinidade com o espírito comunicante, ele pode, de alguma forma, alterar, né, o sentido. Exatamente, até corroborando essa questão do que a gente lê, o que a gente entende, o que a gente transmite, né. E achei interessante que ele comenta que, na verdade, a influência que a gente faz na mensagem em nada corrobora ou altera o interesse ou a visão do espírito que está se comunicando conosco. Então, nós recebemos a mensagem, nós modificamos o nosso interesse, mas a opinião e a vontade do espírito comunicante não se altera pela nossa vontade. É nós que estamos alterando a mensagem. E ele continua com os achismos, os interesses, as visões dele, né? É interessante essa ideia de que a gente às vezes pensa que tudo que vem, né, por comunicação é do espírito comunicante. Às vezes, de alguma forma, o médium pode influenciar essa mensagem. E a gente acaba pensando, mas o espírito pensava assim, não, na verdade eu, como médium, interferi na comunicação e acabei trazendo a minha versão da história, a minha visão, né? Claro que provavelmente são raras exceções, né? Ou mediante necessidade, né? Para não descambar para bagunça ou algo assim. Mas, então, essa questão é exatamente isso. Muitas vezes a comunicação, quando passa para um médium que tem algum tipo de divergência ou até desconhecimento, eu lembro de um relato de uma comunicação que o médium não sabia o nome da flor, ele só falava a flor da comunicação. Que ele recebia e via a imagem, mas não sabia transmitir que exatamente que flor era aquela, né? Por desconhecimento, né? Então, exatamente essas comunicações, às vezes, como passam por um interlocutor, como intérprete, né? Como nós falamos das intérpretes de línguas, né? Ele, com o intérprete daquela mensagem do Espírito, às vezes ele acaba pela sua incapacidade ou pelo seu por alguma característica pessoal mudando minimamente o sentido, que corrobora exatamente com essa questão da leitura que a gente estava falando, né? Eu mesmo, quando leio, às vezes eu percebo, eu acho que eu estou errando as concordâncias. Também entender número. Eu tenho quase certeza que eu estou lendo todas as concordâncias incorretas, assim, quando estou lendo. Eu estou escolhendo, observando com calma quando estou lendo. Quando eu leio no grupo de estudo, assim, né? Como diz o Marina, a gente às vezes inflexiona, muda um pouco o sentido da forma de falar, mais pausado e tal. E aí eu tenho a impressão que eu estou errando todas as concordâncias, assim, quando estou lendo. É uma coisa que passa, assim, normal para mim. Eu olho, leio, olho, assim, aqui é plural, eu falar direitinho, assim, sabe? Mas é bem interessante o quão difícil é a gente transmitir informação, né? A propósito, Lucas, eu vi uma pessoa uma vez falando, aqui no Brasil nós dizemos, no movimento espírita, água fluidificada. E ele disse assim, agora imagine a gente for falar na Europa, por exemplo. Lá no Brasil nós utilizamos muito a água fluidificada. Ele vai entender, água liquefeita. Mas no Brasil a água não é líquida. A pessoa vai ter dificuldade de transmitir, porque fluidificada é liquefeita. Mas para nós tem o símbolo de magnetizada, né? Tem esse sinônimo. Então é uma forma de transmitir o pensamento. O nosso pensamento é um, mas a palavra para eles tem outro significado. Então, imagine o espírito que tem um conhecimento que nós não temos ideia, transmitir. Até aqui, eu vi no item 8º, né? É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Quando é de má fé é pior, então ela deturpa as palavras. Mas no caso do estonteado é a pessoa que está falando daquilo que não sabe e que nem tem cabedal de vocabulário para transmitir o pensamento, e aí vai transmitir. É bem difícil, né? Isso
Que tal a gente querer transmitir, às vezes, pegado aquele o livro Evolução em Dois Mundos, certos parágrafos ali, a gente querer explicar. Uma coisa fora de. Vai ter, tem parágrafo ali que eu reli, e olha, eu desisti. Não, essa eu vou deixar para mais adiante, vou estudar outras coisas mais um pouco para depois eu voltar. Esse livro que o Marino falou agora, esses dias eu estava assistindo um vídeo que ele estava explicando sobre esse livro, né? E eu comecei a assistir no início, assim, não estava entendendo muito, eu já estava achando muito difícil. E aí parece que depois, que ele mais adiante, começou a melhorar mais, a gente entendeu um pouquinho mais. Mas é bem difícil mesmo, é mais assim, tem muitas coisas assim da parte física, né? De física. E eu, como nunca gostei de física e nem de química, aí eu achei que não era muito bom. A Silane está com a câmera fechada para mim ou ela esqueceu de abrir? Eu fechei agora, há pouco. Ah, tá. Sirlene, seu Júlio, dona Sandra, aí, alguém, se vocês querem se manifestar, ainda tem 2 minutinhos aí. Olha, quando a gente recebe, assim, Marino, um espírito, a gente já sabe o que ele vai falar. Então, eu acho que vai do médium ver se pode falar tudo que aquele espírito quer ou não. Então, uma coisa assim, é o que vocês falaram, né? Não, acho que não tem muita coisa para falar. Acho que está muito bem explicado. Recebe o pensamento e daí como intérprete, vai falar conforme quem está ouvindo, O que conforme ele a quer falar, capacidade. transmitir aquilo que ele quer falar, mas às vezes nem tudo que ele quer falar ou agredir um médium que está na mesa, isso aí tu não vai permitir, né? Acho que cabe ao médium, através do pensamento, falar com esse espírito e dizer, não é assim as coisas, né? Tem que controlar também. Que filtrando. Mas esse aí, agora, o outro problema também é quando é um espírito muito elevado e que dá uma comunicação acima da capacidade da compreensão do médium, também cria essa dificuldade, que tem aquele que é a mente. E tem daí até, eu acho que até é mais fácil do médium em si ter essa noção do que quando é aquele, digamos, vem um espírito, digamos, vem o Einstein, aí vai querer dar uma explicação aqui de química. Com certeza. Através do Marino. O que vai sair? Eu vou só... Quando acontece assim de um espírito mais evoluído querer passar uma comunicação, aí a pessoa, o médium, ele pode dar a comunicação, mas para ele assim parece que está sempre faltando alguma coisa. É porque o médium gostaria às vezes de falar mais coisas e que o espírito gostaria de falar mais coisas e o médium não teve a capacidade porque era um espírito mais evoluído. Só agora falando, né, dessa questão, prometo que vai ser rápido, Marina, rapidinho, um minutinho no máximo. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer a comunicação de um espírito que ele estava pedindo auxílio e rogando auxílio para um espírito de um indígena que eu não tinha ideia, era um deus indígena. Eu não tinha ideia, e eu fiquei relutante em falar, porque eu não sabia se realmente aquela entidade, aquele espírito um dia existiu na história, ou se ele tinha algum tipo de relevância. Acabei transmitindo a mensagem por respeito àquele espírito, falei o nome, e aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que fui fazer é procurar saber se existia, realmente existe um nome, agora não lembro nem o nome. Acho que é Imambaé, uma coisa assim, é muito estranho, eu nunca tive ouvido falar assim. Então, realmente, essa questão de... Às vezes a gente recebe uma comunicação, não muito comum na minha parte, mas é muito difícil. Às vezes a gente acaba refriando por não saber se aquilo realmente, aquela mensagem realmente é o que a gente está compreendendo da mensagem que vem, né? Aí um pouco da questão de refriar da minha parte, né? Eu poderia muito bem dar mais liberdade, mas eu prefiro, de alguma forma, me ater
a transmitir o que eu tenho condições de entender e falar, né? É bem isso que o Lucas falou, que me acontece também. Bom, eu acho que pelo horário vamos agora nos aproveitar esse momento de harmonia, de tranquilidade, de paz, para nos elevarmos em pensamento, em prece, e vamos pedir a prece para Silvia, e nós acompanhamos mentalmente essa prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Amigo Jesus, obrigado pelo nosso estudo de hoje, que cada vez estamos aprendendo mais sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual, sobre o nosso plano terrestre, que todos nós estamos em constante conexão, acordados ou dormindo, conversando com as pessoas, nos inspirando a ler bons livros, a estudar cada vez mais, para podermos termos o cabedal de conhecimento para transmitir mensagens boas de fé e de esperança para as pessoas que estão sofrendo, que precisam de ajuda, de conselhos, do amor ao próximo, e que continuamos sempre nessa busca incessante de sabermos cada vez mais e ajudarmos uns aos outros. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos pela presença, uma boa semana,